Realmente, é uma experiência que é deveras decepcionante, pra falar um pouco só. Mas de qualquer forma, vamos ver algo legal agora. Porque, diferente das outras AU de Ben 10, principalmente Carnitrix e Bloodtrix, que eu não achei legal porque é só terror de Ben 10, macabro, sangue, gore, hahaha. Eu achei desinteressantíssimas as duas histórias. E o outro lá que não vamos mencionar, eu não vou mencionar, é papo pra furry. Mas esse aqui, eu vi um pouco desse vídeo antes de salvar, falando, não, preciso ver em live. Shaketrix é esse aí mesmo, o dos furry. É papo de furry, mano. Tipo, a história pelo menos é um pouco interessante, principalmente porque não brinca nada com sexualidade, ó. O Pan tem 10 anos de idade. Mas ainda assim é tipo, mano, sei lá, esquisito, sabe? É um bagulho que eu acho meio estranho. Mas esse aqui, ah, sim, né? O Vomax é o Vomax, mano. Não pode. Eu não falei isso. A questão é, voltando. Esse daqui, o Xelotrix, o que eu vi, eu não vi tudo, né? O vídeo, eu falei, mas o que eu vi desse vídeo eu achei muito interessante. Interessante ao ponto de pensar que é muito triste que seja uma UD Ben 10. Se isso aqui fosse uma história própria, baseado com conceitos de Ben 10, e esse cara tivesse viralizado igual, seria muito melhor. Tipo, eu não fico triste, porque, porra, esse cara, puta história legal. O que eu vi da quadrinização dele é muito bonita, a arte é muito bonita. O design da Gwen mesmo, cara, eu amei o design da Gwen. É um estilo de design que eu curto muito. E. Vou dar play que eu vou comentando com o vídeo. O Xelotrix é uma fanfic de Ben 10 criada E, até o momento opa, de si, e como eu um falei, artista do Twitter. O Xelotrix é uma a arte desse cara, olha isso, mano. Olha aí, olha esse Ben, mano. Gwen era seu tipo? Você fala em questão de quando eu era mais novo? Cara, mas eu até achava, quando eu era mais pequeno, que eu assistia Ben 10, eu até achava a Gwen bonita. Mas eu achava a Encantriz mais bonita. Eu sempre tive esses interesses. Principalmente porque eu assistia muito Jovens Titãs, o clássico. Aí a Ravena me chamava muito e a Ravena e outros personagens no estilo dela moldou muito o meu gosto. Mas a Gwen sempre foi muito bonita. fanfic de Ben Só que, 10 cara, tipo. criada pelo Darren Mano, calma aí. Essa aqui não tá mostrando inteiro, velho. Z, um artista do Twitter que escreveu a história Cantrix é o auge, da você é sua louco, própria versão exatamente, do mano. universo de Ben 10 A feiticeira, como era na primeira dublagem. e ao mesmo tempo também a desenhou. Ele está fazendo uma série de quadrinhos que Cara, olha isso aqui, velho. Pô, esse maluco ele desenha muito bem, tá? Ele desenha muito bem mesmo. Cara, isso aqui é muito bom, até mano. o momento desse vídeo já Isso aqui dá vontade de verdade de ler. teve 7 edições postadas oficialmente no seu perfil do Twitter. E nesse vídeo bem longo nós iremos destrinchar tudo sobre Vamos, cada edição. vamos voltar um pouquinho aqui. Ele não vai mostrar tudo, eu acho. Mas esse design da Gwen aqui, cabelo amarrado atrás, esse coquezinho, o tapa, esse design me chamou muita atenção. Eu já tinha visto um pouco no YouTube. É como eu falei, eu vi um pouco quando eu tava, sei lá, acho que eu tava uns 5 10 minutos. Entre 5 e 10 minutos, eu passei e falei, não, vou ver isso aqui em live. Mas, cara, o design dessa banda ficou muito maneiro. Edição dessa webcomic, E ele se chama aqui, cara. Que louco isso tanto aqui. para explicar sobre a sua própria Omnitrix Demônio é basicamente isso. história criada pelo criador, tanto para explicar como muitas coisas se correlacionam ou poderiam se correlacionar com a franquia original e oficial de Ben 10, bem como pontuar as mudanças e principais diferenças entre esse universo e o da série original. E também faremos algumas comparações com outros universos alternativos feitos por fãs que possuem a mesma pegada de história. Hey galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos Da Zaú que eu já conheci, principalmente pelo canal do Lutzinho e de outros youtubers de Ben 10. Essa daqui é a melhor pra mim até o momento.
O Omniverse é foda, mas o Omniverse é legal. Eu nunca falei que o Omniverse é ruim. Eu acho o Omniverse uma série muito boa, pra falar a verdade. Ela traz muitos conceitos maneiros. Vamos ver aqui tudo sobre a origem Pesquisa esse melhor alien novo. Ah, do Xelo maneiro. Tricks. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também me siga aí no Instagram e no TikTok que vai estar aqui na descrição. Então é isso e bora pro vídeo. E bem, o Xelo Tricks tem uma ideia principal de que serve de base para todas as mudanças e diferenças que ele vai ter em relação a outras histórias de Ben 10, o que o torna uma das mais criativas e originais também. E essa ideia principal na qual eu me refiro é que nesse universo não existem alienígenas, o foco não são viagens espaciais, mundos alienígenas ou criaturas alienígenas com superpoderes. Todos esses elementos são substituídos por uma história com base em magia e misticismo, e os alienígenas são substituídos por demônios. E essa mudança drástica altera e muito vários dos conceitos que temos sobre o universo de Ben 10, e uma primeira grande mudança causada por essa ideia já pode ser vista no primeiro quadro da primeira edição da webcomic. Na primeira edição, intitulada de Filho do Demônio. Aqui ele mostra ela inteira. É isso que eu tava falando aqui, ó. Isso aqui, ó. O coquezinho. O cabelo puxado assim no lado, essa meia franja. Isso que eu falo que é legal no design dela. Tem controle de estilo de roupa, mais largadão e tal. Podemos ver de cara uma cena que mostra um grande local com um chão formado por rochas vermelhas e com poços de lava ao redor. O Dá até vontade de desenhar os personagens dessa... céu é escuro com criaturas com asas semelhantes a de morcego sobrevoando ao redor. No céu A magia da Gwen era muito melhor no clássico. Depois virou só rosinha. É que no clássico ela recitava os feitiços e tal, né? Dava a impressão de ser magia mesmo. Enquanto, que nem você falou, depois disso ela ficou usando só, tipo, ela criou um negocinho aqui, usava um negocinho ali. Era poucos momentos que você via a Gwen fazendo alguma magia que parecia magia, além de uma escudo rosa de gelo ou alguma coisa assim. Ficou muito limitado mesmo. Mas um pouco disso é pela limitação de verba, né? De Alien Force e Supremacia Alienígena. Foi a série, eu acho, com a menor verba, assim, de animação. Então eles economizavam muito, né? Porra, quem já não viu a imagem da Ben... Da Ben, né? Que seria a Gwen sem batom, que é o rosto do Ben. É o mesmo rosto, sabe? Eu apoiaria desenhar a Gwen? Quem sabe? Tem que terminar outras coisas antes. Tem que fazer o desenho do Zero, né? Que a gente já terminou Mega Man X. Tem que fazer os desenhos da Kirena. E chegando ali perto de Sparking Zero, tem que fazer o desenho que eu vou usar nas capas dos vídeos de Sparking Zero. Então, né? Gastando tudo no LNX. Mais ou menos, né? O LNX fica muito mais separado. Mas tanto que o Omniverse volta um pouco mais a magia, essa magia de parecer que é magia. Porque eu tenho, né, uma animação mais livre. concentra um gigantesco buraco com estruturas ao redor. O balão desse quadro informa que aquele era o andar Aí você que estiver no vídeo e achar que, porra, tá pausando muito, cara, normal, tá? Esse vídeo tem 32 minutos, a gente sai daqui em 1 hora. mais alto do inferno. Em Ben 10, sabemos que existem demônios como o Diagon, porém, um local como o inferno nunca foi um local que parecia existir na franquia. É que o diabo é dito como um demônio, mas ele é um ser interdimensional, ele não necessariamente é um demônio, ele é dito como um demônio para nós, os humanos normais. Encaravam ele como um demônio. Mas ele meio que era um ser interdimensional, um alienígena de uma outra dimensão. Acho que nunca nem foi mencionado exatamente mesmo o conceito de céu e inferno em Ben 10 mesmo. E é um conceito muito legal de se explorar numa obra, tá? Quando bem feito. Então, trazer esse conceito para SU é provavelmente a mais importante mudança até agora, e vocês vão entender melhor mais à frente. E bom, continuando a história, no quadro adiante nós vemos o que parece ser um demônio humanoide com vestes simples. Ele está desesperado e correndo, enquanto dizia que a água era horrível, e na próxima cena, ele chega em um local com escadas. Acima delas está uma figura azul sentada. O demônio o chama de Lorde e diz que o protótipo havia sido roubado. E na página a seguir, vemos a criatura em questão, um grande demônio de cabelos brancos e longos, pele azul, uma cauda e 4 braços musculosos. Ele está em volta de 4 correntes. Cara, legal que isso aqui ele parece uma mistura de um corpo demoníaco, aspas, comum, com um pironita, um tetramando, obviamente, né, os 4 braços, e a cauda dos aceleranos, né, dos XLR8. E ficou legal! Essa é a melhor
melhor parte, eu achei legal ainda. É uma mistura que você vai assim, mano, ficou legal. Ficou realmente um aspecto de um ser demoníaco. Ao mesmo tempo ficou meio edgy e ficou maneiro, ficou maneiro. Amarelas que formam um círculo embaixo dele, e ele também está em cima de uma pedra. Abaixo dessa pedra podemos ver vários tentáculos pretos com linhas vermelhas se estendendo. Então, eu fico imaginando se não vai ser tipo, ele vai ser o Azimuth, sabe? Ou se tipo o Azimuth ajudou ele a criar isso, sabe? Tipo, ele vai ser o Vilgax, mas meio que tipo, que nem no reboot, o Azimuth e o Vilgax criaram a Omnitrix junto. Aqui pode ser a mesma coisa. Ele e o Azimuth criaram juntos. Só que daí o Azimuth fez alguma coisa pra banir, prender ele, sei lá, sabe? Pedra. Abaixo dessa pedra podemos ver vários tentáculos pretos com linhas vermelhas se estendendo por todos os lados. Esse demônio azul tem um diálogo com um demônio menor na sequência. Ele pergunta ao pequeno que havia roubado o protótipo, o outro então responde que o responsável pelo roubo foi a esposa dele, chamada Lilith, e que as tropas já estavam a perseguindo enquanto eles conversavam. Cara, acho que Lilith é uma personagem da questão cristã, judaico-demoníaca mais utilizada em obras. Pelo menos é a impressão que eu tenho, sabe? Para quem não sabe, Lilith... Eu não sei nada sobre Diablo 4 porque eu não comprei, eu não pesquisei histórias porque eu quero ter uma experiência muito própria minha de Diablo, como eu tive minha própria experiência em todos os outros, então eu não sei se tá legal. Da mitologia judaica. Na cultura popular, sua história se descreveria como ela sendo a primeira mulher de Adão, tendo sido uma igual a ele, e não sendo criada a partir da costela dele como Eva foi, até eventualmente renunciar ao paraíso e se tornar um demônio. Voltando ao universo Ele deu uma boa resumida. na página seguinte, o demônio azul fica extremamente irritado, se questionando como a sua esposa pode ousar traí-lo daquela forma. Ele então pega um daqueles tentáculos pretos com linhas vermelhas que estavam por toda parte, incluindo alguns presos nas suas costas. Ele arranca dos que estavam conectados em suas costas, enquanto dizia que nunca imaginou que usariam daqueles contra Lilith. Após ele arrancar o tentáculo, vemos dois quadros que se passam no quarto piso do inferno. No quarto piso, vemos uma criatura ameaçadora submersa em algum tipo de líquido vermelho, com um tubo brilhante conectado nas costas, aparentemente fazendo a criatura acordar. Agora voltando ao demônio azul, ele ordena que o quarto anjo seja enviado. A cena então corta para Lilith, que mexia freneticamente em um painel de o anjo seja Lilith tá bem waifu, então né? corta para Lilith. Essa Lilith tá bem waifu, né, mano? Pior que tem a história da Lilith no mundo 5 do Diablo 3. Tem a história da Lilith desde o Diablo 1. A Lilith e outro... E um arcanjo, né? Os Nephalems e a raça humana, né? Nasceram da junção desse arcanjo, que eu não me lembro o nome, e da própria Lilith. Então, tipo, ela seria a mãe de todos os seres humanos. Tanto que ela fala, meus filhos, né? Algumas coisas que eu já vi, eu lembro dela falando meus filhos e tal. Ela não fala só de demônios, que também seriam, mas também a própria raça humana, teoricamente, seriam todos filhos dela, descendentes, pelo menos. A própria Lilith é mencionada desde o Diablo 1 mesmo. A história de Diablo volta em torno disso. O santuário só existe por causa dela, né? Que seria a terra do Diablo. Mas vamos continuar no assunto. A gente fala sobre Diablo em outro momento. Tem um canal muito bom que conta a história de todos os Diablos. A gente pode reagir ao vídeo disso, né? Daí dá pra comentar mais. Painel de controle com telas, algo irônico de se encontrar em um local como o inferno, e fica mais irônico quando vemos que ela está dentro de uma nave enquanto era perseguida por outras naves infernais. Ela tentava fugir para a superfície através de um portal enquanto dizia que iria proteger alguém que ela chamou de Shelu. Porém, no meio do percurso, a nave dela foi atingida, causando uma grande explosão, mas antes que tudo estivesse perdido, uma cápsula foi atirada pela nave em alta velocidade, que conseguiu passar pelo portal até a superfície, que levava diretamente à Terra, e nesse momento, a história corta para a Terra, para uma briga entre o jovem Ben Tennyson de 10 anos contra o valentão que fazia bullying com ele, o Cash. Ambos estavam brigando feio no refeitório do colégio enquanto eram rodeados por outros alunos. Alguns torciam pelo Cash e outros pelo Ben. Tinha até gente gravando a cena, e a luta acabou quando o Ben agarrou o Cash e jogou contra uma das mesas, quebrando e levando ele ao chão na mesma hora. O Ben mandou o Cash ficar no chão, mas na mesma hora, ele foi abordado por um professor e aparentemente pelo diretor, que não estavam nem um pouco contentes com essa cena. O quadro seguinte mostra o Ben impaciente saindo do colégio enquanto algumas pessoas comentam sobre ele. Alguns os
tô falando, esse Ben Ed. Cara, isso aqui é legal, porque eu lembro que eu sentia raiva pra caralho do fato do Ben não conseguir fazer nada. Principalmente nos primeiros episódios, sabe? O fato do Ben ser um Zé Mané. Eu ficava, mano, vai tomar no cu, velho. Faz alguma coisa além de apanhar, mano. Mas era legal. Era legal ainda assim. Ainda tinha aquela questão de você sentir empatia por ver ele apanhando. Parabenizavam pela boa luta, outros falavam de como o vídeo da luta dele pegou 2.000 views em um aplicativo chamado de TikTok, que é claramente uma versão paródia desse universo do TikTok. E nos comentários que o Ben ouvia, tinha até uma menina comentando que sentia um crush por ele, coisa que ele não pareceu ligar. Dá pra ver nesse momento que esse Ben é muito mais respeitado e amado do que o Ben original quando era criança, mas essa versão Coitado. dele não liga muito pra isso, como podemos ver. Após sair do colégio, o Ben viu a lata velha do seu avô Marco chegando, na qual ele já estava esperando para vir buscar. O Ben entrou na lata velha enquanto dizia o quão animado estava para suas férias de verão, até que ele foi surpreendido. Tô falando, mano, o design da Gwen, mano, é muito maneiro, esse estilo mais despojadão. Só o tênis, né? O tênis podia ser, sei lá. Eu não curti o branco do tênis. Dá pra ser um cinzinho, um preto. Ao ver que a Gwen Um azul que talvez no mesmo tom, um pouco mais escuro que a calça. Que a também calça, que a estava ali, blusa. da mesma forma como foi no clássico. E semelhante ao clássico, os dois discutiram, com o Ben questionando do porquê a Gwen estava E ali. é legal que você vê que ele tem uma vibe bem, tipo, cartunesca. Tipo, ele puxa tanto um pouco pra um mangá, anime, mangá, quanto um cartunzinho Em mais seguida, a Gwen escrachadinho. retrucando que ele E fica legal, não deveria velho. A arte falar desse como cara se é muito aquilo fosse boa, ideia velho. dela, e que o Vomax tinha convencido seus pais a fazerem ela ir junto. Em seguida, Sim, a Gwen Hyper. ainda dá uma patada na cara do Ben, dizendo Facilmente. que era uma ótima maneira de arruinar o verão dela, passar um tempo com o primo criminoso dela. O Ben questionou seu avô, dizendo que deveria ser só eles dois e sem garotas. O Vomax então mandou os dois pararem de discutir e apareceu comendo um pote de minhocas de sal, que deixou tanto o Ben e a Gwen Ai, minhocas de sal. Eu acho da hora o Ben e a Gwen terem nascido no mesmo dia. É legal porque torna essa uma problemática interessante, né, num episódio. Tudo bem que depois disso literalmente não é mencionado mais, mas a problemática no episódio do fato deles terem nascido no mesmo dia, aniversário deles e tal. Tipo, é um conceito maneiro. enjoado. Quase irmãos, cara. O Vomax Quase irmãos. conseguiu convencer os dois a tentarem se aturar durante as aventuras que teriam naquele verão. Mas te falar, um bagulho que eu mais curtia do Ben 10 clássico, que me incomodou muito no reboot, é o fato de que eles brigavam, sim, brigavam, porque eles não se suportavam. Essa é a verdade, no começo. Só que mesmo não gostando exatamente um do outro, não se suportando, em momentos de necessidade, eles realmente se preocupavam com o outro, como uma família mesmo. E isso trazia um laço muito bom deles, que quando mais eles vão se aproximando, eles vão ficando amigos de verdade, além de primos, se tornam amigos. É legal. É bem construído. E é um bagulho que no reboot, tipo, não, eles sempre foram amiguinhos desde o começo. Provavelmente só por conta que, não podemos ficar mostrando as famílias brigando e tal. Cara, que bosta, sabe? Não, eles também têm 10 anos? Cara, eu acho que sim, mano. Ele não mencionou até agora. Até onde eu vi, ele também não menciona. Eu vi até mais ou menos onde eles estão no acampamento já. E até lá não menciona se eles têm 10 anos, mas eu imagino que sim. Isso deve se manter. Eu vou uma coisa bem pior no espaço. Mas aqui ele não foi pro Então espaço. concordaram mesmo relutantes. Cortando para o acampamento à noite, o Ben jogava videogame enquanto falava em voz alta, o que irritou a Gwen, que estava tentando se concentrar para terminar seu trabalho de verão. O Ben respondeu que aquilo confirmava que ela era uma total esquisita, afinal Mais ou menos até aqui, ó. Uns 7 minutinhos. Foi basicamente até aqui que eu de assisti. casa nas férias. O Vomax apareceu. A partir daqui pra mim é os dois novidade. queriam ouvir alguma história, mas ambos recusaram. Vomax então disse que eles deveriam ter alguma coisa em comum. A Gwen, de forma irônica, disse que ela não era patética ao ponto de brigar na escola. E o Ben retrucou dizendo que, pelo menos, ele sabia como aproveitar seu verão. Depois disso, ele resolveu sair para caminhar, igual ele fez na história original, indo para o meio da floresta. Vendo o Ben sair, o Max disse para a Gwen que o Ben não quis dizer aquelas coisas,
mas a Gwen nem ligava, pois agora finalmente teria um pouco de paz. Enquanto andava pela floresta, o Ben viu uma enorme explosão acontecendo no meio da floresta, finalizando assim a primeira edição da webcomic. E tem uns detalhes bem interessantes nesse primeiro capítulo, principalmente referente de como o Ben parece O cara um tá no delinquente que arruma Switch. confusão, Parece, né? diferente do Ben Prime, que era mais Faz uma sentido, né? Porque ele jogava algo semelhante ali, que seria um videogame da época. Aqui ele tá jogando um também. que sofria bullying e era ignorado na escola. Aqui nessa versão ele é ovacionado e chamado de criminoso pela Gwen, mostrando que ele deve ser um tipo de arruaceiro parecido com Kevin, porém ainda assim é uma boa pessoa. Isso pode ser uma puta dinâmica legal quando apresentarem o Kevin, tá? Pior que no próprio clássico tem a U da Gwen pegando o relógio. Universos alternativos sempre existiram em mangás. Sempre foi dito como existindo. Tanto que sempre foi dito que os quadrinhos de Ben 10 são universos alternativos. Eles só nunca trabalharam isso até o universo. Essa é a verdade. E o motivo disso vocês verão mais à frente. E sim, Ben 10 tem quadrinhos. Já li quase todos. Alguns são meio esquecíveis, outros são meio legais. Começando agora a segunda edição, ela se chama De Baixo, ou Vindo de Baixo. O Ben correndo freneticamente em disparada até o local onde ele ouviu a explosão no meio da floresta. E chegando lá, ele vê um buraco na terra completamente em chamas. Se aproximando, No universo rajada, o fogo basicamente. vai diminuindo, que dentro do buraco estava uma espécie de cápsula de metal. Ele até se pergunta se aquilo seria uma esfera do dragão ou coisa do tipo. Legal. As chamas vão se extinguindo enquanto a cápsula começa a lentamente se abrir. O Ben vai se aproximando aos poucos, mas acaba... Então nenhum quadrinho é memorável? Cara, eu teria que ler de novo pra dizer se algum se tornaria memorável, mas na época não. Mas tipo, quando eu li os quadrinhos de Ben 10, que é os quadrinhos do clássico, eu já, tipo, quando eu tinha um notebook ou, no caso, um computador ali pra poder mexer e pesquisar. E nisso aí, Ben 10 Omniverse tava lançando, sabe? pisando num rastro de fogo, que em seguida põe fogo no tênis dele. Ele cai no chão e começa a bater o pé até apagar. Quando ele se levanta de novo, ele vê a cápsula misteriosa. Então, mas é como eu falei. Eu não assisti na época que era teoricamente pra mim assistir. Eu não li, no caso, na época que teoricamente era pra mim ler. Que era pra ser na época do clássico. Eu li quando tava em Omniverse. Porque foi quando eu tinha um computador. Eu teria um computador, né, em casa pra poder fazer isso. Misteriosa se abrindo completamente. Da cápsula surge algum tipo de estrutura semelhante a duas mãos coladas e abertas, segurando algo. De dentro da cápsula também é emitida uma fumaça vermelha muito esquisita e brilhante. O Ben comenta que aquela coisa não parecia ter vindo do céu, e se pergunta se aquela coisa veio por baixo. Porém, seu pensamento é interrompido quando algo na cápsula chama sua atenção. A coisa que as duas mãos coladas estavam segurando era um objeto estranho, que parecia ser feito de algum tecido preto e tinha um olho negro com pupila vermelha com um círculo vermelho em volta. Ele também fazia um barulho estranho. Design, Vendo tá? aquilo, o Ben que estava muito E assustado. o fato de se ser perguntava duas se mãos aquela coisa segurando. estava viva. E nesse momento, aquela criatura pulou na direção do Ben, mostrando que ela realmente tinha vida própria. O monstro se abriu por inteiro, revelando um interior escuro com pontas brancas com vários dentes bestiais e afiadas saindo por todos os lados. A criatura se fechou no braço do Ben, cobrindo praticamente... Cara, uma coisa interessante, né? Essa da casa aqui, esse ser pulou literalmente no braço do Ben. No original, o Ben foi meio burro, né? Tipo, burro. Ele foi uma criança meio estúpida. Coisa que qualquer criança faria, no caso. Ele foi com a mão pra tocar em algo que ele não sabe o que era. Esse caso aqui dá pra colocar uns pontos de inteligência mesmo nesse Ben aqui, velho. todo seu braço. Ela começou a girar e se enrolar. Condeno o Ben original? Não, porque eu provavelmente, se eu tivesse 10 anos, eu visse um bagulho que tivesse acabado de cair do espaço na minha frente, eu também ia querer colocar a mão. No braço ao mesmo tempo que mas ainda assim é coisa de criança boa. ficavam perfurando e dilacerando o braço do Ben, fazendo ele sentir uma dor descomunal enquanto seu braço sangrava bastante. O Ben caiu e começou a se debater no chão em desespero. Foi o que eu acabei de falar. Eu provavelmente faria a mesma coisa, só que não deixa de ser uma atitude de uma criança burra. E agonia, enquanto aquele bicho praticamente mastigava o seu braço. Nesse momento ocorre uma cena bem estranha de algum tipo de gosma negra subindo até um dos olhos do Ben, fazendo o olho dele ficar completamente negro com uma pupila menor que a sua normal e de cor avermelhada. Em desespero e com muita raiva, o Ben deu um soco muito forte bem no olho da criatura, esmagando-o contra o chão.
Acabou nada, cara. Aí, ó. Acabou de ser tão édico, o maluco acabou de socar o olho de um demônio. o que gerou uma enorme onda daquela energia vermelha brilhante. Quando a fumaça baixou, o Ben disse que a dor havia parado, mas ficou surpreso ao ver que quase todo seu braço agora parecia estar meio que confundido com aquela coisa. Caralho. Design legal, tá? Parte do seu braço estava revestido Eu ainda prefiro o design lá da capa, né? Eu acho mais maneiro, porque tá mais detalhado. Aqui, né, a parte dos quadrinhos e tal, ele acaba tendo que fazer mais rápido porque é um monte de painel. Mas ainda assim, maneiro. Opa. seus dedos estavam mais afiados e detalhes vermelhos rodeavam toda a sua mão, com o olho da criatura bem no centro de seu pulso. Olhando para o seu braço, ele se pergunta se aquela era a mesma coisa que estava comendo seu braço e questiona o que era aquela coisa. O Ben disse a si mesmo para ficar calmo Achei que ia ser o gatilho pro chama. Pior que eu também e achei. começou a pensar algum jeito de tirar aquela coisa de seu braço. Ele tentou arrancar com o graveto, mas o graveto não foi quebrado, como também queimado por chamas vermelhas. Ué, será que ele só vai ter um. Ele só vai ter o chama? Pelo menos no começo? E tipo, isso aí é uma Com o pré-transformação? graveto, mas o graveto não foi quebrado, como também queimado por chamas vermelhas. O Ben viu que aquilo não funcionou e ficou muito Sim, eu irritado, sei. começando a bater. Quebrou a coisa mais básica de todo o Ben 10. O primeiro alien que o Ben se transforma sempre é o alien de fogo. Os cara quebrou isso no reboot, velho. Isso é imperdoável. Reboot erra em tudo, cara. Não existe isso. E apertar sem parar É aquela coisa impressionante. enquanto mandava ela sair de seu braço. Com isso, o olho, ou então o núcleo daquela coisa, subiu, mostrando um ícone estranho na sua tela. O Ben então tomou coragem e pressionou o ícone na esperança de que aquilo não fizesse aquela coisa voltar a comer o seu braço. Mas como todos nós já estamos esperando, ao pressionar o núcleo, o Ben foi completamente transformado numa criatura de fogo vermelha revestida por rochas negras. Sem Caralho, pera, calma aí, volta aqui, volta aqui. Olha essa Ben que foi louca essa completamente transformação. transformado numa criatura de fogo vermelha revestida Tipo, como se por fosse a pele dele rasgando e abrindo. Será que ele sente dor que nem no Carnitrix e no Bloodtrix? rochas negras, sendo Maneiro, hein? esse o chama do Xelotrix e a cena final da Maneiro esse segunda design. edição. Algumas comparações interessantes de se fazer sobre essa edição é que, semelhante às outras EUs de Ben 10, como o Carnitrix e o Bloodtrix, aqui também tem aquela ideia do Omnitrix causar uma dor extrema ao Ben na hora que ele se anexa no pulso dele. É, nesse caso principalmente, né? Literalmente um demônio meio que, né? Mas diferente das outras EUs, onde isso ocorre pelo motivo dos Omnitrix daquelas histórias serem versões falhas do Omnitrix original e também por serem histórias que originalmente queriam focar no terror, aqui nesse caso ocorre pois esse Omnitrix, ou então o Xelotrix, é um ser vivo simbionte vindo do inferno, de certa forma até bem parecido com Bloodtrix nessa ideia de Omnitrix simbionte, e sendo uma criatura vindo do inferno faz sentido que ele causa uma dor extrema e sofrimento ao portador nesse começo, mas, diferente das outras histórias, o Xelotrix tem um foco maior em narrativa e ação do que no terror, no choque na carnificina, até por isso que imediatamente essa dor do Ben para, e diferente dos outros dois exemplos citados, mesmo que pareça pelas cenas, o Ben não sente uma dor descomunal quando se transforma, ele no máximo sente um desconforto, bem como na série original. Ah, legal. No Omni padrão ele sente. Não, ele não sente prazer, ele, tipo, ele sente um desconforto. Tipo, mudou. Tipo, ele sente que o corpo dele mudou do nada. Então, tipo, é um negócio meio, tipo, opa, esquisito, sabe? Não é prazer. Eu quero ver o albedo desse relógio. Cara, interessante, verdade, né? O que será que eles poderiam fazer pro albedo Algumas desse diferenças sutis, universo? porém Será que legais esse cara sobre vai essa edição fazer, velho? também são pequenos detalhes, como o fato O Kevin provavelmente vai ser um mestiço de humano e demônio, provavelmente. Um Nephilim. Aí ele vai ter o poder de absorver, por ser essa mistura, provavelmente daí ele vai ter poder de absorver sei lá, a alma, o poder dos demônios. É o que eu acho. E eu acho que o Ben e o Kevin dessa U pode se dar até mais bem do que o Ben e o Kevin se deram lá quando eles se conheceram na série clássica, porque esse Ben ele é mais parecido com o Kevin, né? O próprio Lukezinho falou da sobre cápsula do isso. Xelotrix vir por baixo da terra e não dos céus. Afinal, aqui os alienígenas são trocados por demônios. Essas pequenas diferenças são muito boas para a gente ver como alguns detalhes da série original ocorrem. Pior que nenhum passa do clássico. Não, se eu não me engano, o Shark ele tem algumas coisas lá que a criadora mostrou, tipo, como seria se fosse, mas
Eu não sei nem se ela tá atualizando a história dela. Mas não passou do clássico, não. A questão é que esse daqui, o próprio Vizinho falou, é algo que está sendo lançado ainda. Então, dá pra passar do clássico. Só que vai demorar, provavelmente. Imagina se Kevin é tudo certinho. Acho que não. Ele parece estar mantendo algo semelhante com a proposta original, só que com base nessa obra, sabe? Tipo, o Ben, ele tem as mesmas atitudes que o Ben teria. Só que ele tem a personalidade do Ben desse universo, sabe? Então eu imagino que o Kevin, ele, tipo, vai ser a mesma coisa. Diferente ao serem reproduzidas nas regras e histórias desse universo. Indo agora para a análise da edição 3, ela se chama Fúria. O primeiro quadro mostra uma enorme explosão de energia vermelha, causando uma ventania forte, balançando intensamente as árvores, e aquela energia foi o Ben se transformando com o Xelotrix. Inicialmente, o olho da transformação está vermelho e com uma expressão de raiva, mas logo na sequência, a expressão fica mais relaxada e a cor do olho muda de vermelho para o verde. O Ben fica em completo desespero, se perguntando do porquê ele está pegando fogo. Será que é tipo um modo Berserker? Que o Ben não seja tão incompetente? Já se mostrou muitas vezes que não. Mas logo ele começa a se acalmar enquanto percebe que o fogo não estava machucando. Ele começa a se questionar se aquela coisa simbionte havia comido ele e vomitado. Ele estende seu braço estranhando muito aquela situação, até que de repente ele dispara uma onda de fogo vermelho gigantesca pela sua mão por acidente. E no próximo quadro a gente vê o quão poderoso Oh, porra! Uou! Poderoso. foi a rajada de fogo, já que ela foi capaz de devastar uma grande área da floresta, desintegrando as folhas de muitas árvores e deixando um rastro de fogo que se estendia por vários metros. Um monte de corvos começa a voar pelos céus enquanto gritavam sem parar. O Ben estranha a presença deles e deduz que a explosão que ele fez deve ter assustado Melhor que o eles. Atômico Porém, já? o barulho irritante Não, dos corvos não, acaba Atômico irritando é Ben. roubado. Nesse momento, vemos o semblante do rosto dele mudando, ficando com os olhos cerrados e com muita raiva. Suas pupilas também mudaram de verde para vermelho. Completamente enfurecido, Ben grita que o som daquelas criaturas inferiores estavam o deixando irritado. Ele então disparou uma poderosa onda de fogo que simplesmente evaporou todos os corvos de uma vez só. Após matar os corvos, os olhos do Ben mudam para verde novamente e seu olhar muda para mostrar uma expressão de medo. Tá, talvez não seja um bagulho meio modo Berserker. Que eu achei. Ben fica muito assustado e confuso, se perguntando do porquê ele havia feito aquilo. Ele não entende o que estava acontecendo. Será que é a consciência do próprio relógio? Do ser, né? No caso, que tá no braço dele? Pode ser, né? Nessa hora, o Ben Ben tá sentindo orgulho da sua raça. Que perdeu isso, cara? completamente o controle do próprio corpo e se perguntou do porquê o corpo dele está se movendo sozinho. Após o quadrinho mostrar o que parece ser uma representação visual do interior da mente do Ben, algo extremamente semelhante a como é com o Alien X quando o Ben precisa debater com as outras personalidades da transformação. Continuando as semelhanças com o Alien X, ali naquele vazio avermelhado, o Ben ouve uma voz respondendo a seus questionamentos. A voz diz que o motivo do Ben não controlar o corpo dele era porque aquele não era o corpo do Ben, e sim dele. Então todos os demônios estão vivos. Interessante. Interessante, cara. Hum. Nunca pesquise Alien X vídeos. Vamos continuar. O Ben se vira assustado e vê a criatura de fogo que ele havia se transformado, porém sem um símbolo daquele simbionte no peito. Esse personagem não tem nome transformado. Olha lá, Kotoko. Vamos fazendo cosplay de aço. Porém, sem um símbolo daquele simbionte no peito. Esse personagem não tem nome revelado ainda, mas para facilitarmos vamos chamá-lo de Chama. O Chama fica apenas ali no canto sentado, como se estivesse meditando enquanto chamas vermelhas o rodeavam. Nesse momento, o Ben começou a surtar por não entender nada do que estava acontecendo. Ele não só percebeu que aquela coisa era o ser que ele estava dentro do corpo naquele momento, como também dentro daquele lugar, ele não tinha um dos seus braços, como se ele tivesse sido amputado. Mas para se acalmar e Literalmente um. É literalmente. Caralho.
É literalmente um cosplay de Asta mesmo. O demônio saiu do corpo dele e ele perdeu um braço por causa disso. Chama de inferno. Tentar pensar no que fazer, o Ben começou a recapitular a situação. Primeiro, seu braço havia sido comido, depois ele transformou numa fogueira ambulante, e agora essa mesma fogueira estava dentro do cérebro dele. Ele com muita raiva questionou o Chama sobre o que era tudo aquilo e o que era a coisa que comeu o braço dele. Porém, o Chama ficou apenas parado sem dizer nada. O Ben então desistiu de falar com ele e voltou a se questionar sobre o que ele devia fazer sobre aquele tentáculo bizarro. Nesse momento, após o Ben dizer isso, o Chama praticamente se teleporta para a frente do Ben com uma postura ameaçadora. Ele diz para Carai. ele não ousar insultar o filho do Lorde com a sua boca imunda de humano. Obviamente, o Ben toma um grande susto e cai no chão, mandando o Chama ficar para trás, avisando que ele já havia batido em caras muito mais feios do que ele. O Chama novamente ameaça o Ben, alertando que se ele insultar o nome da majestade, ele estaria morto. Ele tenta agarrar o Ben, mas algum tipo de corrente ou coisa do tipo agarra ele e o impede, o deixando preso. Imagino que essas correntes aí devem ser o tal filho do Lorde, né? O bagulho no braço dele. Ben, ainda querendo briga, manda o Chama voltar para encará-lo e disse que ele não ligava se aquela coisa era uma majestade. Ele apenas queria saber como tirar aquela porcaria de gosma preta. E como era de se esperar, isso deixou o Chama extremamente enfurecido. E dá pra ver pelo olhar que ele mostra quando ele vira para o Ben para Fazer dizer que ele o multigênio. avisou. E nesse momento, a pior coisa possível para o Ben acontece. Ele ouve do lado de fora o corpo da sua prima Gwen chamando por ele. E ela dá de Aí cara deu com o merda. Ben transformado em chama. Agora faz sentido ela estar de tapa-olho, né? Acho que a gente já sabe o que vai acontecer. Assim finalizando essa edição. Algumas considerações que podemos fazer sobre essa edição é como temos algumas misturas interessantes de conceitos, que seria o caso de que, aparentemente, todas as transformações desse Ben funcionam de uma forma que mistura os conceitos do Alien X e do Fantasmático, com o Ben ficando em um espaço mental com o demônio que ele se transformou e trocando o controle do corpo. Pô, se o Fantasmático no clássico ele já era assustador pela aparência que ele tinha, imagina o Fantasmático dessa U, velho. Com ele ou Vai ter uma versão dele sem manto e uma versão de manto, tipo uma versão que não é tão assustadora assim, e daí de uma forma que realmente você olha e fala, meu Deus, é o demônio encarnado? ocasionalmente. Fora isso, nesse capítulo, mostra que os Ou será que ele vai direto pra versão sem manto? personagens parecem ter poderes muito mais exagerados do que no Prime, já que apenas um ataque que parecia ser relativamente comum do Chama já causou uma grande devastação que se estendeu por vários metros, talvez até vários quilômetros. Sobre essa história, podemos concluir pelos diálogos que essa versão simbionte demoníaca do Omnitrix é o tal Xelu citado pela Lilith no começo da história, e que esse Xelu é algum tipo de príncipe, já que ele é filho de majestade. Então será que ele seria o filho da Lilith? Afinal, ela é a esposa daquele demônio azul que vimos no começo, e ele pareceu ser o líder do inferno, no caso, o próprio diabo. E esse parece ser o caminho mais óbvio, mas ainda precisamos de confirmações. Agora, seguindo a história para a edição 4. A edição 4 tem o título de Fora de Controle, com a Gwen se deparando com um Ben transformado em chama no meio da floresta. Naturalmente, ela se assusta vendo aquela criatura demoníaca de fogo e sai correndo de medo. O Ben grita para ela esperar, dizendo que aquilo não era o que parecia e que ele era o Ben. A reação dessa Gwen é muito mais plausível do que a reação que a Gwen do Ben 10 original teve, né? Porque do nada, quando ela viu uma criatura feita de fogo, ela deu uma extintorzada na cabeça. Qualquer pessoa normal teria feito o que essa daqui fez, gritado e saindo correndo. Isso faz alguém parar de correr e se virar assustada, perguntando se ele era realmente o Ben. O Ben corre até ela enquanto gritava que não conseguia controlar o próprio corpo, e que ele não sabia quando aquilo ia tomar o controle novamente. Quando ele ia dizer que precisava chamar o Vomax, a gente vê os olhos do Ben mudando de verde para vermelho, indicando que novamente o Chama havia tomado o controle. Agora ela ganha um tapa-olho. E se nem mais nem menos o Chama simplesmente dispara uma rajada de fogo na direção do rosto da Gwen. Caralho! Mais nem menos o Chama simplesmente dispara uma rajada Expressão? de fogo. Olha só! Esse maluco, seja lá quem for, né, depois eu vou ver certinho o nome, mas
Caralho, desenha muito bem, velho. na direção do rosto da Gwen. Porém, no último segundo, ela é salva por algum tipo de corrente de energia azul, que fez o tiro pegar de raspão em um dos olhos dela. No quadro seguinte, a gente vê que quem salvou a Gwen foi o Vomax. A Gwen fica chorando de dor por causa do olho perdido. O Vomax se desculpa por ter chegado tarde demais e entrega um saco de marshmallows que estava gelado para ela colocar no ferimento. Ele disse para ela não se mover e que logo voltaria. Nessa hora, o Ben volta ao controle do corpo do Chama. Ele começa a se desculpar e pergunta se eles estavam bem, e tenta se explicar dizendo que seu corpo estava se movendo sozinho e que ele não sabia porquê. Porém, ele é interrompido pelo Vomax, que o chama de demônio e o manda ficar parado. O Vomax diz que não sabe o que aquele demônio fez com o Ben e nem por que ele atacou a Gwen, porém o alertou que se ousasse dar mais um passo Eita, caralho. Caralho. O Max. frente, Bizarrão, o hein? faria desejar estar de volta no inferno. E o Vomax fala isso com um rosto extremamente ameaçador e perturbador, enquanto mostra suas correntes brilhando em amarelo, e assim finalizando essa edição. Essa edição foi um pouco mais curta que as outras que vimos até agora, mas alguns detalhes interessantes a se comentar é que ela repete um evento que podemos dizer que é icônico da Yu do Carnitrix, que é o Ben transformado em chama e fora de controle, o que também leva ele a atacar a Gwen. Mas, diferente do Carnitrix, aqui a cena é consideravelmente mais bem feita e trabalhada, fora que ela não morre, apenas é atingida em um dos olhos, o que explica o porquê na capa da fanfic ela usa um tapa-olho. Vemos também É melhor que o velho do que Carnitrix. o Vomax parece ter algum envolvimento com esse lado sobrenatural dos demônios, igual ele tinha com os alienígenas por toda a questão de ser um encanador aposentado. Faz todo sentido. E parece que isso vai ocasionar uma batalha complicada. Iniciando agora a análise da edição 5, ela se chama Mate o Exorcista, e começa com Ben tentando pedir para que o seu avô escute, mas ele rapidamente perde o controle do corpo, que é imediatamente assumido pelo Chama mais uma vez. Com o Chama agora no controle, ele manda o Ben calar a boca. Ele então começa a provocar o Vomax, dando um passo a mais para frente tão forte que quebra todo o chão embaixo dele. O Chama provoca mais uma vez, dizendo que vai ver do que o Vomax é feito, o chamando de maldito exorcista de classe baixa. Na hora que ele fala isso, o Chama toma um golpe poderoso das correntes azuis do Vomax, jogando por vários metros de distância até que ele bate contra uma árvore. O Vomax então começa a pedir a Deus que lhe dê forças para realizar aquele exorcismo e dar paz à vida prejudicada durante ele, e no final ele solta um amém. Quando ele faz isso, notamos que os olhos dele começaram a brilhar em azul igual a corrente. O Chama demoníaco rapidamente Esse capeta tá foda, hein? Que ele quer matar geral. Bem, faz sentido, né? se recupera e diz que iria matar o Vomax enquanto explodia de ódio. Ele posiciona suas mãos sobre o solo e usa seu fogo para se impulsionar para o céu, onde ele começa a preparar um ataque enquanto gira. Ele lança 2 poderosos ataques de fogo vermelho em direção ao Vomax, Que isso? Esse foi o Max, cara. e simplesmente desvia dos dois como se não fosse nada. No chão, o Vomax começou a preparar um ataque com as suas correntes, e rapidamente o Chama ficou na defensiva, dizendo que ele não seria pego de guarda baixa dessa vez. Porém, repentinamente, o Ben assume o controle do corpo por alguns segundos, dizendo para o Chama parar de controlá-lo. O Chama quase no mesmo instante recuperou o controle do corpo e ficou extremamente irritado, ordenando que o Ben parasse de dar ordens a ele, que ele não servia a ele e que era para ele parar de intervir. E no final, Imagina a ele única no coisa que o auge, Shaman né? conseguiu disso foi ficar novamente com a guarda baixa, permitindo que o Vomax mais uma vez o Pô, pensando que o Vomax tem corrente. Aquela hora ele tava com o brilho meio dourado. O bicho lá tava preso em corrente dourada, né? Duvido nada, vai ter sido o Vomax que vai ter selado aquele bicho lá. O chefão. acertasse em cheio com as suas correntes. Após acertar o golpe, o Vomax disse para o Chama não abrir a boca se não fosse dizer nada útil, e mandou dizer onde estava seu neto, para que assim ele considerasse exorcizá-lo de uma forma menos dolorosa, ou ao menos tentar. De forma arrogante e irônica, o Chama perguntou se o Vomax se achava tão forte só por ele ser um exorcista de olhos azuis, e disse que antigamente ele costumava queimar os crânios de exorcistas como ele. E com um olhar sério e focado, o Vomax apenas respondeu que estava ficando sem paciência. O Chama pousou no chão para continuar a batalha. Ele desferiu um ataque no chão que fez as pedras irem como estilhaços na direção do Vomax. Ele conseguiu desviar, mas em seguida viu um poderoso ataque de chamas vermelhas vindo na sua. Isso aqui parece um pouco de controle sísmico, não? Ele meio que parece que tem controlado a terra aqui, né? E, tipo, ele ergue ela como espinhos e joga e molda elas pra direção do Vomax.
do Vomax, ele conseguiu desviar, mas em seguida viu um poderoso ataque de chamas vermelhas vindo na sua direção. Por um triz, ele conseguiu usar as correntes para desfazer o ataque e logo contra-atacou, disparando suas correntes contra o Chama, que conseguiu desviar pulando para o lado. Nesse momento, o Chama diz que percebeu uma coisa, e assim isso finalizou essa edição. E bom, nessa edição, descobrimos que nesse universo os encanadores foram substituídos por exorcistas, e que eles parecem ser constituídos por classes e tipos diferentes de exorcistas, já que o Chama se refere ao Vomax como um exorcista de classe baixa, posteriormente como um exorcista de olhos azuis. Pelas falas do Chama também fica evidente que ele é algum tipo de demônio bem antigo que, de alguma forma, foi preso dentro do Xerotrix, já que ele menciona que já lutava contra a exorcista dos olhos azuis há muito tempo. Então essa ideia de um demônio antigo e poderoso possuindo um protagonista humano lembra bastante a ideia do personagem Motoqueiro Fantasma. Ele tecnicamente tem rochas mesmo? Sim. Pior que no clássico eu sempre achei que o Chama em algum momento ia controlar terra, um bagulho assim. Por causa do formato do corpo dele. Só que isso nunca aconteceu. Marvel. Ainda mais nesse caso que é um demônio de fogo com uma cabeça chamuscante. Por fim, falando sobre as falas do Vomax, também fica evidente para nós que, assim como existem demônios nesse universo, a existência de Deus é basicamente confirmada, vendo como Vomax pede forças através de um tipo de reza para Deus durante sua luta contra o Chama. Assim como os demônios, isso é uma mudança bem drástica no universo que abre possibilidades para adaptações bem diferentes do que estamos acostumados de alguns personagens principais, principalmente se a ideia for levada para além da série do clássico e explorasse coisas mais à frente como força alienígena e supremacia alienígena e também o Omniverse. Agora acelerando para a análise da penúltima edição até o momento, ela tem o nome de O Exorcista de Olhos Dourados e começa naquele momento no final da última edição, com o Chama desviando do ataque do Vomax e percebendo uma coisa. E bom, nesse começo nós percebemos que a descoberta do Chama foi de que o Vomax só conseguia usar suas correntes para atacar a longa distância. Ele então, em um piscar de olhos, chegou muito perto do Vomax e perguntou de forma sádica o que ele ia fazer agora que ele estava tão perto. E ele começou a se gabar, dizendo que ele mandaria o Vomax para o inferno. Porém, nessa hora, o Ben mais uma vez conseguiu assumir o controle do corpo momentaneamente. Ele e o Chama começou a brigar pelo controle do corpo, e o Vomax, enquanto via a cena, disse que os demônios geralmente falam bobagens, mas que aquilo era apenas patético, e se preparou para dar os outros ataques. Porém, por pouco, o Chama conseguiu desviar, indo para trás. O Chama então contra-atacou, pulando na direção do Vomax para acertá-lo com um soco, mas a interferência do Ben só facilitou para ele errar o golpe, o fazendo acertar o chão e causando uma enorme destruição no solo. O Chama conseguiu subjugar o Ben mais uma vez, porém ele já estava... Ah, esse aqui é olha só um timerzinho. Das últimas vezes daqui tava inteiro. Ou era só um erro de bagulho, só faltou pintar? Porque senão significa que tá na metade do tempo já, não? Extremamente furioso e disparou uma rajada de fogo que o Vomax desviou, mas o disparo já foi forte o suficiente para devastar várias árvores de uma vez e criar um enorme buraco no chão que se alastrou por alguns quilômetros. Vendo o perigo, o Vomax começou a ficar nervoso, já que ele não esperava que o Chama fosse tão poderoso e que se algum daqueles ataques o atingisse, ele estaria acabado. Ele não poderia correr o risco. No quadro seguinte, vemos que o Chama tentou acertar o Vomax novamente, porém ele desviou de novo também. Dessa vez, tanto as correntes quanto o olho do Vomax estavam brilhando em dourado, coisa que deixou o Chama muito assustado. Pelo jeito foi o Vomax que perdeu o demônio lá mesmo. Enquanto o Vomax prepara um ataque combinando suas correntes e uma energia dourada em seu punho, o Chama fala algo interessante. Ele questiona como o Vomax tem aqueles olhos e que um exorcista da Terra não pode ter aqueles olhos. Ele fala que o Vomax não é apenas um exorcista e pergunta o que diabos ele era. Antes que o Chama diga outra coisa, o Vomax acerta em cheio um soco com energia dourada na costela do Chama. O soco foi tão poderoso que todo o chão ao redor quebrou em pedaços. Enquanto preparava outro ataque, o Vomax pergunta se o Chama realmente pensou que ele só poderia atacar à distância. Ele diz que o Chama era muito inteligente para um demônio, mas que aquela não seria a primeira vez que ele provaria que um demônio estava errado, e na sequência acertou um soco em cheio na cabeça do Chama, finalizando assim a 6ª edição. Agora indo para a edição 7, que até o momento desse vídeo foi a última lançada pelo criador, ela tem o nome de Conquista. A edição começa mostrando os resultados da luta da edição anterior. No chão, o Chama começa a dizer que ele não se importava se o Vomax podia usar a energia santa dourada, e que na
próxima vez eles teriam uma revanche adequada e disse para ele aproveitar o resto da vida que ainda lhe restava. Enquanto o chama se desfazia, o Xelotrix finalmente descarregou, fazendo o Ben voltar ao normal. Ele ficou no chão como se estivesse praticamente morto, o que fez Vomax entrar em choque. O choque foi tanto que ele começou a ter um ataque cardíaco, mas antes disso, ele disse algo curioso. Ele afirmou que estava acontecendo de novo, dando a entender que, no passado, alguém importante para o Vomax, talvez um familiar, sofreu nas mãos de um demônio da mesma forma que o Ben estava naquele momento. Poucos segundos antes, o Ben acordou. Vendo que estava de volta ao seu corpo original, ele corre até o Vomax, dizendo que precisavam levar a Gwen para um hospital urgentemente e que ele explicaria tudo depois. Porém, devido ao ataque cardíaco, o Vomax caiu no chão na mesma hora. Vendo a situação do seu avô e de sua prima, o Ben começou a chorar de desespero por não saber o que fazer. Ele começa a questionar sobre o que ele era e do porquê ele sempre causava essas coisas. Ele lembra da Gwen o chamando de criminoso no começo da viagem e lembra que começou a briga com o Cash na escola para defender um menino que estava sofrendo o bullying dele. Na cabeça do Ben, não era justo chamar ele de delinquente se ele só queria ajudar. E com essa raiva, ele soca o chão Legal. usando o braço que estava o Xelotrix. Como a maioria dos outros ataques que vimos até agora, isso faz todo o chão se quebrar. Notando isso, o Ben disse que era tudo culpa do Xelotrix, mas que agora que ele estava no controle, ele não tinha outra escolha se não usar aqueles poderes para fazer algo e ajudar seu avô e sua prima. O Ben consegue carregar os dois e, enquanto isso, ia em direção à Lata Velha. Ele disse para o Xelotrix que caso ele consiga entender o que ele diz, era para ele ouvir com atenção e que assim que ele deixasse sua prima e seu avô seguros, ele se livraria do Xelotrix, mesmo que isso significasse cortar o braço fora, e que se algum dia ele os machucasse de novo por causa do Xelotrix, mesmo que ele não soubesse como fazer isso, ele ia destruir o relógio com as próprias mãos. Agora chegando na Lata Velha, o Ben rapidamente começa a procurar alguma coisa para ataques cardíacos. Mesmo com dificuldade para falar, o Vomax indicou um compartimento secreto e pediu por uma pílula azul e amarela. Abrindo o compartimento, o Ben encontrou várias pílulas dessas cores ao lado de um crucifixo dourado. Quando ele chegou perto com a mão que estava o Xelotrix, o crucifixo queimou a mão dele, e sem tempo para pensar nisso, ele pegou a pílula com a outra mão e entregou para seu avô. Depois de tomar essa pílula, o Vomax pediu para que o Ben contasse tudo sobre o que aconteceu. Após isso, na próxima página, a história corta Gente, e a Gwen? para um local próximo na mesma floresta. Um casal que estava dentro de um carro estava prestes a fazer o que os casais em um carro no meio da floresta costumam fazer. Porém, eles são interrompidos quando começam a sentir um cheiro extremamente podre do lado de fora do carro. Quando o rapaz do carro ia dirigir para longe dali, uma enorme explosão atingiu a metade do carro, levando a namorada dele de arrasta para cima. Na última página dessa edição, vemos uma criatura com um corpo esquelético, revestida por uma armadura e montada em um cavalo de aparência similar ao Chama, porém com fogo branco, se perguntando onde estava o seu irmão Xelu. Então agora, para finalizar o vídeo, as considerações finais que podemos ter sobre a SAYU é que ela trabalha muito bem com essa mudança radical no universo Ben 10. A fanfic em si vira quase uma história totalmente nova, não só pela questão de demônios e exorcistas, como os poderes extremamente exagerados, algo comparável a animações de anime shounen. A história também trabalha com muitos elementos e coisas que acontecem ou tendem a se repetir com frequência em outras fanfics de mesmo gênero, e ainda assim, a história aqui consegue se destacar mais por justamente ter um foco maior na sua narrativa, ao invés de tentar focar em um choque gráfico ou em um horror visual. A SAYU tem uma boa escrita e também tem bons desenhos. Essa webcomic está em lançamento ainda e o capítulo 8 já foi anunciado, talvez já tenha sido postado quando vocês estiverem vendo esse vídeo. Então se quiserem, eu posso trazer mais vídeos cobrindo as próximas edições da mesma forma que eu fiz nesse vídeo com todas as sets que saíram. E por fim, a velha pergunta que eu faço em todo o vídeo de AU: essa fanfic poderia de alguma forma ser canônica? E bom, primeiro oficial, por mais incrível que pareça, ela poderia ser, afinal é um tipo de história que com certeza daria lucro aí caso a Warner ou a Cartoon decidissem investir nessa história para um público mais adulto e adolescente e focasse em uma animação mais estilo de anime. Eu tenho certeza de que seria algo que teria bastante audiência. Talvez não vendesse tantos bonecos por não ser focado muito mais em crianças, mas outros tipos de mercadorias poderiam ser comercializados facilmente. Agora sobre a lore do próprio multiverso de Ben 10, apesar do Xelotrix fazer uma mudança drástica de substituir os alienígenas por demônios e coisas do tipo, ainda não temos realmente algo que contradiga diretamente as regras e pilares cosmológicos de Ben 10.
Talvez o Xenotrix não sirva como uma versão alternativa sincronizada com o tempo do Ben Prime, mas por que não poderia funcionar como um universo similar ao do Mutant Rex? Afinal, no universo do Rex não parece haver evidência de alienígenas, e os criptídeos de lá são drasticamente diferentes que nós vimos em Ben 10 e Sábados Secretos, sendo a evidência disso o chupa-cabra que existe no universo do Rex, e nesse sentido seria assim plausível que o Xenotrix existisse como um universo alternativo no multiverso de Ben 10. Maneiro pra caralho. Mano, pior que empolgado. Pretendo aí buscar a ler. E quem sabe trazer outros vídeos, né? Quando o Lucas vem fazer aí vídeos novos do Xenotrix. De qualquer forma, você que tá aí nos comentários, deixa sua opinião aí. Fala aí o que você achou. Não se esquece aí que o vídeo do Luckzinho tá no primeiro link aí na descrição. E se você quiser participar das lives, todos os dias, às vezes não, mas enfim, basicamente todos os dias, às 7 horas ou 7h30 no máximo, tá tendo live na Kik, é o primeiro link aí no comentário fixado. Dá um follow lá e ativa as notificações pra você ficar sempre sabendo quando eu estiver em live. Aí você pode participar da live e pedir um react de um vídeo que você quiser que eu veja. De qualquer forma, muito obrigado. Até a próxima.